Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Saravia e Vinícius Lopes recebem o terceiro amarelo e desfalcam Botafogo contra o Cuiabá. O atacante Vinícius Lopes e o lateral direito Saravia receberam o terceiro cartão amarelo no jogo desta segunda-feira contra o Red Bull Bragantino e vão desfalcar o Botafogo por suspensão no duelo do próximo domingo, diante do Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois são novos problemas para o técnico Luiz Castro, que já não deve ter também Kaique. O volante sofreu uma torção no joelho direito ainda no primeiro tempo em Bragança Paulista, saiu chorando muito, foi para os vestiários caminhando com auxílio de muletas e realizará exames para saber a gravidade do problema. Sem Vinícius Lopes, as alternativas dos lados do ataque são os jovens Riquelme, Jefinho e Daniel Cruz. Gustavo Sauer iniciou a transição, mas ainda não deve estar à disposição. Diego Gonçalves e Vitor Sá estão entregues ao departamento médico, com problemas na coxa e nas costas, respectivamente. Para o lugar de Saravia, Daniel Borges é o substituto natural. O Botafogo terá as voltas do zagueiro Joel Carli e do meia Chay, para o duelo contra o Cuiabá. A dupla não enfrentou o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, por estarem cumprindo suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Botafogo tenta reduzir pedida de quase R$1 milhão de Carlos Eduardo, que deseja contrato de 3 anos. O Botafogo negocia a contratação do meia Carlos Eduardo, de 32 anos, do Al Ahly, da Arábia Saudita. Mas as negociações não estão tão avançadas como parece, segundo informa o Lance. Na noite desta segunda-feira, de acordo com a publicação, Carlos Eduardo pediu um contrato de 3 anos e deseja que o atual salário que recebe na Ásia seja diluído no vínculo. Com isso, os vencimentos chegariam perto de R$1 milhão por mês. Desta forma, a diretoria alvinegra tenta reduzir os valores, apesar de entender que Carlos Eduardo seria um diferencial para o atual elenco. O jogador tem ainda mais um ano de contrato com o Al Ahly. Além de conseguir acordo com o jogador, o Botafogo também precisa se acertar com o Al Ahly. O clube saudita foi rebaixado pela primeira vez na história, e por isso, uma reformulação com corte de custos pode acontecer. As partes tentam costurar uma chegada sem valores de transferência, apenas encargos e luvas. Botafogo e Fluminense são apontados como possíveis destinos para Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid. Botafogo e Fluminense são apontados como possíveis destinos do atacante Marcos Paulo, de 21 anos, do Atlético de Madrid. Segundo notícia o perfil Transfers 24 horas, especializado no mercado internacional de transferências. Não há, pelo menos ainda, nenhuma negociação com o alvinegro em curso. Marcos Paulo nem chegou a atuar pelo Atlético de Madrid, e na última temporada, foi emprestado ao Famalicão, de Portugal, onde não marcou gols em 20 partidas. Agora, o clube espanhol quer novamente emprestar o atacante e o Brasil é o destino provável. Segundo o Transfers 24 horas, Botafogo e Fluminense são alguns dos clubes brasileiros que avaliam o atacante positivamente. Marcos Paulo deixou o tricolor de graça no meio do ano passado, após se destacar nas temporadas 2019 e 2020. De acordo com o jornalista Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, o Internacional também aparece como interessado e buscou informações sobre Marcos Paulo. O atacante só poderia ser inscrito por um clube brasileiro a partir do dia 18, quando abre a janela de transferências. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.